Bem-vindo ao Guia Prático para se tornar um arquiteto de software. Eu sou o professor Vitor, estamos no módulo 2 e vamos para a nossa 9ª aula, a arquitetura orientada a eventos. A arquitetura orientada a eventos, também conhecida pela sigla EDA, de Event Driven Architecture, propõe uma mudança no paradigma, onde os componentes do sistema se comunicam entre si através da emissão e do consumo de eventos. Ao invés de chamadas de procedimentos tradicionais, os componentes publicam eventos que notificam uns aos outros componentes endereçados sobre qualquer mudança de estado dentro do sistema. Essa abordagem é assíncrona e desacoplada, oferecendo diversos benefícios. Essa arquitetura baseia-se na ideia de que os componentes do sistema devem se comunicar entre si através da geração desses eventos e do consumo dos mesmos, proporcionando um alto nível de desacoplamento e escalabilidade da aplicação, permitindo com que os componentes respondam de maneira dinâmica às mudanças de estado. Isso garante agilidade em todo o processo de comunicação interno desse sistema. Características da arquitetura orientada a eventos. O mais importante são os eventos. Representam as mudanças do estado no sistema, encapsulando informações sobre o que e quando está acontecendo as coisas. Produtores. Componentes que emitem os eventos, notificando os outros componentes sobre qualquer tipo de mudança. Consumidores, componentes que se inscrevem em eventos e reagem às mudanças, de maneira muito mais passiva. Canal de eventos, uma infraestrutura que garante a entrega assíncrona dos eventos entre os produtores e os consumidores. Acoplamento fraco. Os componentes se comunicam através de eventos sem depender de interfaces ou implementações específicas uns com os outros. Escalabilidade aprimorada. A comunicação assíncrona permite que o sistema se adapte a picos de demanda, escalando horizontalmente os componentes. Resiliência a falhas. Se um componente falhar, os outros componentes não são afetados, pois a comunicação é feita de maneira assíncrona. Mas o que seria essa questão de sincronicidade ou assíncrono? Quando uma aplicação ela é assíncrona, uma vez que um destinatário tenha enviado uma mensagem, por exemplo, ele não necessita de uma resposta imediata. É basicamente essa a grande diferença. Flexibilidade e evolução. A adição de novos componentes ou funcionalidades é facilitada pelo acoplamento fraco e pela comunicação assíncrona. Vantagens da arquitetura orientada a eventos. Flexibilidade e agilidade. A comunicação assíncrona e o desacoplamento permitem com que os componentes estejam desenvolvidos e implementados de forma totalmente independentes, promovendo assim agilidade no sistema. Imagine uma equipe grande. Você pode ter, por exemplo, 7 componentes. Ao invés de você depender com que um esteja finalizado para começar o outro, você pode passar a tarefa de desenvolvimento de cada um desses 7 componentes para 7 desenvolvedores distintos. Escalabilidade aprimorada. O sistema pode ser escalado horizontalmente para atender a picos de demanda, adicionando mais componentes para processar os eventos. Resiliência a falhas. Se um componente falhar, os outros componentes não são afetados, pois a comunicação é assíncrona e os eventos são armazenados em um canal de eventos, que depois de um tempo tenta realizar um novo processamento para aquele componente que eventualmente tenha falhado anteriormente. Para essa arquitetura, sem sombra de dúvidas, o processamento assíncrono é a sua maior vantagem. Tarefas complexas podem ser processadas de forma assíncrona, ou seja, sem necessitar de uma resposta imediata, liberando outros componentes para realizarem outras atividades. Monitoramento e análise de eventos. Os eventos podem ser registrados e analisados para obter insights sobre o comportamento do sistema e identificar problemas ou gargalos. Desafios da arquitetura orientada a eventos. Complexidade. A implementação de uma arquitetura orientada a eventos pode ser mais complexa do que uma arquitetura tradicional, exigindo conhecimento em infraestrutura de eventos e de gerenciamento de fluxos de eventos. Depuração e rastreamento de falhas. A depuração e o rastreamento de falhas em um sistema orientado a eventos pode ser um grande desafio, devido à comunicação ser de forma assíncrona e o grande volume de eventos que podem estar executando ao mesmo tempo.
Ao abrir o log de uma aplicação que tem uma arquitetura orientada a eventos, pode se tornar um verdadeiro desafio encontrar qual e quando foi o evento que ocasionou a falha. Gerenciamento de eventos. É crucial gerenciar o volume de eventos e evitar gargalos, para assim garantir a entrega de maneira confiável. Monitoramento e observabilidade. O monitoramento do sistema e a análise dos eventos exigem ferramentas e técnicas específicas para identificar o problema e assim garantir o bom funcionamento do sistema. Cenários ideais para a arquitetura orientada a eventos. Sistemas distribuídos e complexos. Quando o sistema possui diversos componentes interligados e precisa atender a um número enorme de usuários, a arquitetura orientada a eventos oferece a flexibilidade, escalabilidade e resiliência para esse feito. Aplicações em tempo real. Sistemas que precisam reagir a eventos em tempo real, como sistemas de monitoramento de clima e tempo ou de trânsito, se beneficiam da comunicação assíncrona e da baixa latência que a arquitetura orientada a eventos proporciona. Processamento assíncrono. Se um sistema precisa processar grandes volumes de dados ou de tarefas de maneira assíncrona, como envio de e-mails ou processamento de imagens, essa arquitetura é uma ótima opção. Sistemas com alta disponibilidade. A resiliência a falhas da arquitetura orientada a eventos é ideal para sistemas que precisam estar sempre disponíveis, como sistemas financeiros, de bancos e e-commerces. Diagrama da arquitetura orientada a eventos. Produtores. Os produtores são responsáveis por gerar eventos. Eles podem ser de qualquer tipo de software, como um aplicativo, um serviço ou um dispositivo. Canais. Os canais são os responsáveis por transportar os eventos entre os produtores e os consumidores. Eles podem ser implementados como filas de mensagens, tópicos ou outras tecnologias de comunicação. Intermediário. O intermediário é um componente opcional que pode ser usado para rotear eventos para os consumidores apropriados. Ele pode ser implementado como um roteador de mensagens, um broker de eventos ou uma outra tecnologia de roteamento. Consumidores. Os consumidores são os responsáveis por processar os eventos. Eles podem ser de qualquer tipo de software, como um aplicativo, um serviço ou um dispositivo. O diagrama mostra como os diferentes componentes da arquitetura orientada a eventos se relacionam entre si. Os produtores geram os eventos e comunicam em seus respectivos canais. Os canais transportam os eventos para os intermediários, se estiverem presentes nessa arquitetura, ou diretamente para os consumidores. O intermediário roteia os eventos para os consumidores apropriados. Os consumidores, por sua vez, vão processar os eventos e tomam as medidas necessárias. Exemplo prático. Imagine um e-commerce. O produtor vai fazer o seu pedido. Esse pedido é publicado em um canal. O canal pode passar para um intermediário, uma fila de pedidos. Da fila de pedidos, ele é endereçado para os consumidores. Os consumidores, então, vão fazer o processamento dos eventos. Por exemplo, ordem de pagamento, notificação, envio para entrega. Em resumo, a arquitetura orientada a eventos é uma ótima opção para projetos de software que precisam ser flexíveis, escaláveis, resilientes e eficientes. Ela é especialmente útil para projetos de software que precisam lidar com grandes volumes de dados ou que precisam lidar com grandes volumes de processamento em tempo real. Gostou de nossa aula? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima!